Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou comentar a respeito de uma pergunta que eu tenho ouvido com alguma frequência, sobretudo quando a gente faz palestra sobre inclusão profissional de pessoas com deficiência. E aí, inevitavelmente, eu ouço a pergunta se eu já sofri algum tipo de preconceito no mercado de trabalho e se esse preconceito foi por ser cego ou por ser deficiente. Sendo bem objetivo, há situações que não tem muito como a gente aferir, a gente saber qual foi a intenção de quem discriminou. Eu lembro que uma vez eu buscava emprego numa universidade e quando eu cheguei, eu fui entrevistado, fui bem recebido, as pessoas conversaram muito comigo, ouviram sobre as minhas experiências, ouviram sobre as coisas que eu já tinha feito e depois me perguntaram se eu quais eram os conhecimentos que eu tinha, de que disciplinas, o que, que eu poderia lecionar, e aí eu apresentei o currículo Lattes, apresentei as informações a respeito das disciplinas que eu lecionava e ao final me disseram que entrariam em contato. E assim foi feito. Uma semana depois eu recebi a ligação de uma coordenadora da instituição me perguntando se eu teria interesse em ser contratado para ficar em casa. E aquela pergunta me pegou de surpresa, porque naquela época não se falava em ensino, aulas ao vivo pela internet. Então, claro que foi uma coisa que não passou na minha cabeça. Eu perguntei como assim, né? Vou ser chamado, vou ser convocado, vou ser contratado para ficar em casa, eu não estou entendendo. E ela disse, não, o que acontece é o seguinte, a gente é, precisa que você esteja nos nossos quadros, mas a gente não está precisando de você em sala de aula, a gente só precisa de você nos quadros da instituição. Se for o caso, você tira algumas dúvidas por e-mail, mas você vai receber como todo mundo. E claro, ali havia uma intenção muito clara de que eu não estivesse em sala de aula, não estivesse em sala de aula lecionando para os alunos daquela instituição, mas havia um interesse claro em que eu estivesse nos quadros, muito provavelmente para preencher as cotas destinadas a pessoas com deficiência. Uma segunda experiência que eu posso compartilhar com vocês foi com relação a uma outra empresa, uma outra instituição, uma outra universidade em que eu tentei uma colocação, isso ainda no início da minha carreira, e naquele momento eu fiz a prova de aula, as pessoas se interessaram por aquilo que eu tinha dito, mostraram-se muito surpresas pelo fato de eu ter a deficiência visual, ser um professor negro e ao mesmo tempo ter ido tão bem na prova de aula. E eu, no primeiro momento, fiquei feliz pelo reconhecimento profissional que tinha vindo. E depois me fizeram a pergunta se eu aceitaria usar óculos sempre que estivesse em sala de aula, porque esse estigma incomoda os alunos. E aí, claro, a explicação que eu dei foi que não faria sentido que eles estivessem atrás de uma pessoa que eu não sou. Eu tenho esse estigma, né? E isso não vai mudar, porque esse é um dado objetivo e eu não tenho por que esconder isso de ninguém. Então, se você, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, você está acompanhando esse vídeo, isso ou é uma coisa que incomoda e você supera, ou é uma coisa que incomoda e você não assiste, ou é uma coisa que não incomoda e ponto final. Mas você, nos comentários, se você me pedir, por exemplo, para esconder isso de você, eu não vou fazer. Por quê? Porque determinadas coisas são realidades objetivas
e a gente não pode ter vergonha disso e muito pelo contrário. Eu acho até que são tanto quanto charmoso, né, Clarice? Então, e aí, certamente você vai me perguntar assim, mas vem cá, você não precisava do emprego, porque você não recusa uma coisa dessas nessas situações, né? E efetivamente eu poderia não aceitar aquelas situações porque eu tinha outras formas de sobreviver. E claro, se eu não tivesse, muito possivelmente eu teria tido um outro comportamento. Então, qual é o efeito, né? Que efeito que isso teve para mim? Eu podia efetivamente recusar a oportunidade, como eu fiz, eu podia não aceitar aquelas imposições e pude ir buscar outras. Mas a realidade de emprego das pessoas com deficiência é muito diferente. Há pessoas que, por mais capacidade, bons currículos e outras coisas, elas acabam tendo que aceitar determinadas imposições porque oportunidades de trabalho para pessoas com deficiências, sejam elas qualificadas ou não, são coisas muito raras, digamos assim. Mas eu sempre digo que eu uma vez disse isso numa aula de processo civil na Universidade Federal Fluminense, né? O maior combustível da minha vida, principalmente da minha vida profissional, foram os nãos que eu recebi. E quando eu converso com pessoas com deficiência, como eu, que estão em busca de oportunidades de trabalho, como eu estive em outros momentos, eu sempre digo que uma grande, é, uma grande opção, uma grande decisão que a gente precisa tomar é saber até onde a gente está disposto a ir para conquistar um emprego. E isso varia muito de cada um. E eu acho que é isso, quer dizer, tentei responder um pouco esses questionamentos, mas a gente volta a conversar sobre isso aqui no canal. Obrigado. Não se esquece, né? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você e você acha que ele pode ser visto e vai acrescentar outras coisas ou as mesmas coisas para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike e a gente se vê no próximo. Tchau!